E naquele lugar eu lembro de pensar, sabe, se eu me machucar, eu machuco tudo que está conectado a mim. Mas se eu amar, a luz se espalhará. Seja bem-vindo ao programa, Rob Gentiel. Como vai? Sou bem, Alex, obrigado por me receber. Muito obrigado por vir ao programa, irmão. Eu realmente agradeço. Soube do seu livro Caprichos da Luz, uma experiência de quase morte e da história. Estou fascinado com sua história. Tivemos vários no programa com experiências de quase morte, mas cada uma é única e diferente. Existem elementos comuns, mas como elas afetam a alma que está passando por essa transição é diferente para cada um. E eu acho que podemos extrair ideias e podemos tirar lições de cada experiência vivida. Então, minha primeira pergunta é: o que diabos aconteceu, Senhor? Azar foi o que aconteceu. Ou sorte, dependendo do ponto de vista. Bem, boa sorte para o final, sabe, quando ocorrer. Claro, você pensa que é azar, então vou contar como tudo começou. Sou de Pittsburgh, Pensilvânia Ocidental, e do setor siderúrgico. Cresci no ramo do aço, trabalhei na siderúrgica e muitos familiares ainda estão lá. Agora vivo na Carolina do Norte, mas tive esporões ósseos no pescoço devido a lesões esportivas na juventude. E tem esse médico famoso que veio da Coreia, se ele está em Pittsburgh, e desenvolveu essa nova técnica em que eles entram pela frente do seu pescoço e retiram esses esporões ósseos. Então, eles simplesmente entram, fazem um pequeno corte, afastam o seu esôfago, eles entram, retiram essas coisas sem problema nenhum. Você fica no hospital uma noite e recebe alta. Eu fui lá, fiz esse procedimento e isso foi em janeiro de 2016. Então, 4 dias depois, voltei para casa e tive um infarto fulminante na cama por volta das 23. Ah, que bom. É ótimo. Em retrospecto, entendemos o ocorrido. Um coágulo ou fragmento de placa se soltou. Não há certeza, mas foi para a artéria interventricular anterior e pum, parou tudo. Eu estava alheio à situação. Minha esposa e eu temos um filho especial com distúrbio convulsivo. Eram 23 reais. Estávamos dormindo. De repente, começa um monte de gritos na casa e sou eu gritando de dor. Não me lembro de nada disso. Então, minha esposa corre pelo corredor para ver como está a Maria, e ela está bem, está confusa. Acende a luz e lá estou eu, me debatendo na cama como um peixe, gritando, não me lembro de nada disso. Ela chama a ambulância e ainda bem que o hospital fica a uns 5 quilômetros de casa. Então o vizinho vem para cuidar da Maria. Eu sou levado às pressas para a sala de emergência. Eles notam que estou tendo um infarto fulminante. Rapidamente me conectam a aparelhos e administram medicamentos anticoagulantes e sedativos para a estabilização. Na madrugada chamam o cardiologista, ele não está no hospital, então minha esposa e a enfermeira estão em um quarto e ela diz, olha, conseguimos acalmá-lo, ele está bem agora, até o cardiologista chegar e ele está estável. Assim que ela disse isso, como minha esposa diz agora, e eu descrevo isso no livro, foi como um momento do filme O Exorcista. De repente, eu saltei da maca da cintura para cima, como se alguém tivesse me agarrado pela camisa e me puxado para frente com grande força. Então, eu estou inconsciente, eu salto para frente, assim, meus olhos se arregalam e eu grito o nome Frosty. Eu grito, Frosty, e eu desabo para trás na maca. Pum, meu coração para. Código azul ressoa no hospital. Uma equipe médica corre para iniciar os procedimentos em mim. Agora, antes, os médicos tiram minha esposa do quarto. Minha esposa se vira para a médica, que agora é uma grande amiga minha, uma linda indiana chamada doutora Patel, e ela se vira para a doutora Patel e diz, olha, você tem que salvar meu marido, nós temos um filho com necessidades especiais e ela não vai conseguir sem ele. E eu não posso fazer isso sozinha. Então ela tira minha esposa do quarto, ela se ajoelha, reza alto para Deus me salvar,
e doutora Patel inicia o trabalho em mim. Bem, doutora Patel e equipe fizeram de tudo, falo sério. Recebi 4 injeções de adrenalina no coração depois dos choques desfibriladores, esfregões externais, tudo, sem batimentos por 20 minutos. Então, nesse período, a cardiologista doutora Patel chega. Por algum motivo, ela deveria ter desistido, pois após um tempo, pensaram que eu tinha morte cerebral. Mas ela persistiu no meu tratamento. Algo a motivou a não desistir e detectou uma pulsação leve. Dr. Bajwa chega na cardiologista, insere uma bomba pela minha coxa, localiza o bloqueio, coloca 2 stents no meu coração, mas já era tarde demais. Eu tinha entrado em choque cardiogênico. Outro médico chega, que agora é meu amigo, Dr. Carson chega, me intuba. Estou no ventilador e entro em coma por 4 dias. Foi assim que tudo começou. Obrigado por perguntar. Obrigado por permitir revisitar toda a minha... Que tempo maravilhoso tive. Ok. Dizem que se passar, o quê? 5 minutos, 7 minutos, você vira um vegetal, né? Ou algo assim. Alex, eu não sei qual é esse prazo, mas sei que são 20 minutos. Você está mole. Nesse momento, se você não está recebendo oxigênio no cérebro, tecnicamente, e de novo, já ouvi essa história no programa, cientificamente, se isso ocorrer, o cérebro vira praticamente uma massa, um vegetal, ao voltar. Então está em seu coma de 4 dias. O que acontece enquanto você está em coma? Então, como se diz, eles suspeitam que estou com morte cerebral. Não entendo bem o processo, mas neurologistas são enviados nesses 4 dias. Ironia das ironias, um deles é o renomado Dr. Jean-Ronald Corbier, o mesmo neurologista da minha filha, que tem síndrome de Rett. Muito raro, ele vem ver se estou com morte cerebral, mas ninguém pode realmente determinar isso. Meu irmão mais velho vem de carro de Pittsburgh. Fui criado católico. Ele chama o padre da paróquia local. O padre chega, me dá a extrema unção. Na fé católica é chamada de unção dos enfermos. Você só recebe uma vez na vida. Então ele chega, unge-me com os olhos, concede-me os últimos sacramentos, todos vão para casa, e no 4º dia, meu médico diz, olha, fala para minha esposa, não podemos esperar mais. Já são 4 dias, vamos retirar o respirador. Se ele começar a respirar por conta própria, vamos ver no que dá. Então, claramente, eles começam a retirar os tubos, eu começo a engasgar, e aqui estou eu. Então, eu entro na recuperação. A primeira pessoa que vejo é o Dr. Bajwa, ainda meio inconsciente, percebo ele, tremendo, preocupado, perguntando como me sinto. Ele é Sikh e usa uma faixa roxa na cabeça. Olho para ele atordoado, pensando estar num filme, não entendo o que ocorre. Tudo está embaçado, mas minha esposa entra, ela é a primeira a entrar no quarto. Ela diz, estou falando como uma criança com voz aguda e rápida. Era o Frost. Era o Frost, seu irmão Frost veio até mim. Você tem que acreditar, você tem que acreditar. E ela diz, se acalme, sei que Frost veio até você. Perguntei, do que fala? Ela respondeu, antes de sua parada cardíaca. Você subiu na maca, pulou para frente, gritou o nome do Frost e depois desabou para trás. E então, pum, linha reta no monitor. Então, para te dar um pouco de contexto, Frost é o apelido do irmão da minha esposa. E, infelizmente, o Frost se suicidou 7 semanas antes da noite em que eu morri, certo? Então, o Frost residia numa pequena cidade do interior. Ele morava com os pais dele naquela época, a uns 56 quilômetros ao sul de onde eu moro. E era a época de Natal e o Frost estava passando por um divórcio. Ele morava no quarto do andar de cima da casa dos pais. E o Frost tinha tido alguns problemas. Ele teve questões com drogas, essas coisas. Mas ele estava limpo há uns 5 anos, mais fim de ano. E ele tinha o próprio negócio, uma empresa de topografia e tentando descobrir como pagar a faculdade. A filha dele tem um filho, contas a pagar e muita coisa rolando. Então ele saiu para tentar relaxar um pouco, pegou algum tipo de droga que o deixou louco por tipo 40 minutos e voltou para casa e infelizmente tirou a própria vida.
Então a mãe dele me liga no meio da noite e ela disse, por favor, venha até aqui. E você pode subir até o quarto e tentar encontrar uma carta ou um diário ou algo que nos dê uma pista do porquê o Frost fez isso. Então eu fui, subi até aquele quarto, 7, sabe? Vasculhei uma cena bem macabra, infelizmente. E finalmente, na 7ª vez que subi, eu encontrei um diário que entreguei à família, mas foi o que minha esposa disse. Diga-me exatamente o que o Frost me disse. E o Frost me disse, eu fiz uma grande bagunça, mas quero que você volte e ajude a arrumar tudo. Informe aos meus pais que estou bem. Isso me soou curioso, pois fui criado católico. Tenho 62 anos, então era um pecado mortal e você foi para o inferno, condenação da alma, todas essas coisas. Foi aí que ocorreu o primeiro grande paradigma, a mudança espiritual em minha mente. Algo não estava certo. Afinal, o inferno não é algo bom, entende? E foi um tanto curioso, porque Melanie me contou que o que estava acontecendo naquele momento é que ela estava gritando para não vá até o Frost, não vá até o Frost, fique aqui comigo, porque li várias vezes e minha esposa vivenciou isso. Na passagem de alguém, um espírito vem te receber e ajudar na transição para o outro lado. É algo comum. Ela pensou que Frost estava vindo para facilitar minha passagem ao plano espiritual, o que foi interessante. Ela queria que eu soubesse para ficar com ele. Essa foi a primeira experiência marcante que tivemos, saindo do coma. Agora, tive outra experiência que foi realmente interessante. No segundo dia ele estava saindo do coma. Eu não sabia que era a doutora Patel naquele momento. Uma adorável mulher indiana entra no meu quarto, puxa uma cadeira, senta-se e se apresenta. Sou a doutora Patel. Fui eu quem cuidou de você naquela noite. E ela se emocionou bastante. Não consigo dizer quantas vezes quase te perdi. E foi isso que passamos. E, aliás, meus braços estavam paralisados na época por uns 3 ou 4 dias, saindo do coma. Então ela se inclinou e colocou a mão sobre a minha e, de repente, se emocionou muito e começou a falar sobre o pai dela. Achei aquilo muito estranho e ela disse, sabe, preciso te contar uma coisa. E meu pai e eu éramos muito próximos. Ele me apoiou na faculdade de medicina e quase sabíamos o que o outro pensava. Quando eu pensava nele, ele ligava e vice-versa. Nossa união espiritual era incrível. E ela disse, ele vivia para ver meu primeiro filho. E ela disse, eu estava grávida do meu primeiro filho e ele mal podia esperar para ver o rosto do meu filho. Mas então, inesperadamente, ele teve um aneurisma e morreu 6 meses antes do meu filho nascer. E ela disse, sabe, desde então, Rob, eu perdi a fé e eu sou uma pessoa muito espiritual. Sou hindu, mas não acredito mais nessas coisas. E eu tenho sido muito amarga com relação a tudo isso. Ela diz, mas, sabe, te ver aqui vivo contra todas as probabilidades, não tem como você deveria estar aqui. Me dá a esperança de que talvez, só talvez haja algo mais além. Foi então que o quebra-cabeça se desemaranhou e eu juntei as peças, pois um espírito masculino adentrou a sala enquanto o Dr. Patel me atendia e ouvia incessantemente. Continue trabalhando nele, não desista, você pode salvá-lo, continue. Você pode salvá-lo. E foi naquele momento que percebi que era o pai do Dr. Patel, incentivando-a a continuar trabalhando em mim. E curiosamente, sabe, Alex, eu não pude contar a ela naquele momento, porque eu estava pensando, ei, ok, é o segundo dia saindo do coma. Ainda estou tentando entender tudo isso. Ela vai achar que estou louco. Então deixei para lá e não contei a ela. E foi 1 ano depois que a encontrei no hospital, que eu contei essa história para ela. E agora é como se todo ano, desde então, nos vimos no aniversário do pai dela e discutimos isso. Parecia que o pai dela falava por mim, mesmo que ela não o escutasse, incentivando-a a continuar trabalhando em mim. Então agora ela sabe que o pai dela está sempre com ela, porque, claro, somos seres espirituais antes de ter uma experiência humana. Então, porque achamos isso tão algo misterioso, mas na verdade deveríamos vê-lo como algo
comum em vez de incomum. Foi minha primeira experiência, minha primeira EQM. Não teve túnel de luz. Você não foi para o outro lado durante essa primeira EQM, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, não. Certo, então essa foi a primeira experiência de quase morte. Mas você viu o espírito do pai da sua médica entrar e ele basicamente ajudou a trazer você de volta, porque foi ele quem continuou dizendo a ela: "Ei, continue trabalhando nela." Sim, duas coisas ocorreram que, acredito, de certa forma, me prepararam para o futuro, para a minha experiência de quase morte mais intensa, quando quase morri novamente. E foi naquela geada que essa transformação realmente aconteceu em mim. Eu estava sentada lá, eu sabia que minha vida tinha desmoronado, paralisado, incerto sobre como cuidar da minha filha especial, se poderia trabalhar novamente. Tudo que construíra estava se desfazendo. No entanto, em meio ao caos, só conseguia pensar no Frost dizendo que estava bem. Isso realmente me intrigou, e essa história toda de ouvir o pai do Dr. Patel falar, isso foi suficiente para me deixar ali deitado. Eu sabia o quão catastrófico era e que talvez nunca me recuperasse, que minha vida tinha acabado. Como minha esposa ia lidar com isso, cuidar da nossa filha? Será que eu trabalharia novamente? Contudo, estava intrigado com as duas experiências espirituais que abriram minha mente e alma, meu primeiro despertar. Sim, sempre acontece aquela uma coisa. Para você na vida, quando enfim, muitos chamam isso de despertar. E pode ser qualquer coisa. Pode ser quando um parente morre, pode ser um acidente de carro, pode ser o nascimento de um filho, pode ser mil coisas diferentes que te fazem abrir e entender que o mundo é mais do que aquilo que você vê e que não somos apenas fantoche de carne que andamos por aí sem ninguém. Porque se for homem, isso é um desperdício de espaço e tempo. Se isso é tudo o que temos. É assim que sempre percebi a situação. Sou uma pessoa bastante lógica. E no que diz respeito à espiritualidade, sempre soube de algo, sempre senti algo, sempre foi instintivo. Isso nunca é prova de nada. Cresci no catolicismo, então desde o primeiro ano escolar. Voltei para casa pensando, existe um inferno. Fiquei aterrorizado. Consegue imaginar, já no primeiro ano falam sobre resto da existência. Se comer carne na sexta, acabou para você. Tipo, o quê? É exatamente isso. Então, assassinato e comer carne sexta, pecado mortal. Aliás, não vai à igreja domingo? Literalmente, está encrencado. Eu tive. Esqueci quem era. Acho que tive um padre ou um rabino aqui e eles de fato verificaram e voltaram o site para descobrir se é um pecado mortal. Tipo, não, ainda é pecado mortal se você não for à igreja. Acha que não atualizariam certas coisas, mas ainda é assim. É assassinato e não ir à igreja, mesmo patamar. É o que eu sempre, desde criança, eu pensava, isso não faz sentido algum para mim. Não fazia sentido, eu pensava. Como é possível isso? Como pode um pai amoroso tratar seus filhos assim? Não faz sentido nenhum. Sou pai. Nunca trataria meus filhos dessa maneira. Faria tudo ao meu alcance para protegê-los e melhorar a vida deles. E mesmo que cometam erros, não vou ficar tipo, não arrumou a cama hoje, acabou para você. Você não faz isso. Talvez seja por isso que criaram a confissão, né? Isso é outra coisa. Você entra no local e desabafa tudo o que sente. Limpe isso. É como formatar o disco rígido. Quando você entra lá, e é tipo, de novo, assassinato, entra, fala algumas ave-marias, uns pais nossos. Você é bom. Isso não fez sentido para mim. Você teve sua primeira experiência de quase morte? Que foi logo depois disso, certo? A segunda vez. Bem, olha só, eu acordo. Eles me dizem, olha, seu coração está destruído, a festa acabou. A única forma de sobreviver é um transplante de coração. O problema é a escassez de corações, então boa sorte. Vamos te indicar alguns locais. Antes de ir, veja o que precisamos fazer. Por quê? Você nem consegue se levantar e andar agora, então
Colocaram-me um colete desfibrilador, similar a um colete à prova de balas policial. Esse dispositivo atua quando o coração perde uma batida ou enfraquece, como no meu caso, que mal bombeava. Esse aparelho dá choque para reanimar. Trata-se de estresse pós-traumático, né? Então, tenho esse pacote de baterias no ombro direito. Eles inseriram um catéter no meu peito para administrar um medicamento. Tenho um pacote de baterias no ombro esquerdo que bombeia esse remédio para o coração. A cada minuto, ele libera uma gota do medicamento chamado milrinona, que atua como um potencializador, semelhante ao aditivo STP para motores, mas para o coração, conforme explicado pelo meu médico, ele faz o coração bombear forte, nem mais iniciar a contagem do tempo. Logo tem o tempo encurta, né? Pois o coração se desgasta rápido. Então eu parecia essa criatura ciborgue de Robocop. Né? Eu controlo tudo. Esse pisca, esse bombeia, fazendo barulho. Medicina grandiosa. Então, inicio essa busca no livro, é procurar um novo coração, encontrar um, vou para a Universidade Duke aqui. Vou a outra clínica em Charlotte. Contato caras na Flórida sobre pesquisa de células-tronco. Procuro lugares de transplante pelo país. Todo mundo está me dizendo a mesma coisa. Ei, boa sorte, cara. Entra na fila. Todas essas pessoas esperam por um coração. Meu tempo está acabando, então fui a uma clínica e me disseram, vamos fazer o seguinte, aqui temos o Elvan, perfuraremos um buraco no seu coração, literalmente. Colocaremos uma pequena bomba que apenas circulará o sangue, para fazer o coração bombear o sangue pelo corpo, e você tem derrames e todo tipo de infecções e todo tipo de problemas. Mas olha, isso vai te manter vivo por um tempinho, na esperança de que um coração doador apareça. Posso parar aqui por um segundo? Porque preciso te fazer essa pergunta. Porque eu nunca vivenciei isso na minha vida, então quero saber o que você acha. Quando você entende, o tempo está passando. Na sua vida, quando você diz que as gotas estão caindo, é como se queimasse seu coração ao fazer isso. É como se injetasse nitro no motor. Você corre mais rápido, mas o motor explodirá mais cedo e não terá a mesma durabilidade que teria com gasolina comum. Psicologicamente, o que isso está causando em você? Como um ser humano, sei que busca um coração e que essencialmente seu único propósito de vida agora é se manter vivo. Mas como isso soa para quem ouve entender? É tortura. Diariamente atormentado, simplesmente atormentado. O tempo esgota. Você pensa, aqui está o que você realmente começa a pensar, que é uma ótima questão. Alex, aliás, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o tempo que tive aqui? Quantas pessoas eu ajudei? Eu fui um bom homem e fiz as coisas certas pela minha esposa e filha, para a minha família, para as pessoas que encontrei na vida. Desenvolvi algum tipo de espiritualidade, tornei-me uma pessoa melhor. Todos nós nos envolvemos, e eu ainda estou, todos estamos. Nos envolvemos em ganhar a vida, pagar contas, buscando entender nosso propósito na vida. Queremos realizá-lo. A maioria das pessoas quer ser o melhor que pode ser. E isso foi como este relógio, como diz, estic-taqueia e martela na minha cabeça. Ouço a cada minuto, queimando e pulsando no coração. Estás a ficar sem tempo, quando irá explodir. Uau, isso é incrível. O que você fez? É como a tortura chinesa da gota. É como a tortura chinesa da gota d'água. Sim. Nunca fui submetido ao waterboarding. Seria como se me fizessem waterboarding todo dia. A cada 60 segundos. É torturante passar por isso, pensar nisso. Então tem que desenhar mesmo. Força do seu interior a cada segundo do dia para, superar isso. Mas eu posso te dizer, é um ciclo vicioso. Você não consegue dormir e acaba sem apetite. Você não consegue dormir, conhece a sensação? Privado de sono, fica paranoico, parece que o tempo está se esgotando. Todo o foco é como encontrar um coração, como sobreviver. E é só nisso que você pensa.
e todo o resto fica em segundo plano, né? Certo, bom, obrigado. Eu só queria que as pessoas ouvindo entendessem como é isso, porque espero que a maioria de nós ouvindo não passe por coisas assim. Mas é fascinante para mim, em um nível psicológico, o que acontece com a pessoa que está passando por isso. E eu imagino que seja assim. Mas você teve o acréscimo, não foi como se alguém te dissesse isso e você pensasse, você tem 6 meses de vida. Isso é algo. Mas parece que não. Você ouve um lembrete de 62 segundos a cada minuto de todos os dias. É como se fosse mesmo um relógio tic-taqueando bem atrás de você. Ali, uma experiência intensa. E por quanto tempo? Não o fez. Eu não pousei em Chicago. E claro, isso foi um tanto interessante. Fui admitido na Universidade de Chicago Medicine no dia 20 de abril, o dia em que meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Mas foi como se fosse outra mensagem, tipo, estou contigo, vai ser legal, aguente firme. Então, houve muitas. Eu falo sobre isso no livro e criei essa frase. Acho que as coincidências são a maneira de Deus permanecer anônimo. Quando realmente pense nisso e realmente nos abrimos para essas possibilidades espirituais e olhamos para trás, para essas, entre aspas, coincidências, elas realmente não são. Estamos recebendo esses impulsos espirituais o tempo todo. É só que estamos tão distraídos pelas vicissitudes da vida, por ganhar a vida e todas essas loucuras que não percebemos de fato. Deixe espaço para que essas coisas entrem, mas elas estão lá o tempo todo, nos lembrando de quem somos, que somos seres espirituais, vivenciando esta experiência. E se nos abrirmos e encontrarmos esse lugar, é por isso que a meditação é tão importante. E eu tive sorte porque aprendi a meditar cedo, já que praticava artes marciais quando estava no ensino médio, que foi quando eu tive esporão ósseo. Mas aprendi a meditar e a silenciar a mim mesmo, o que faço todas as manhãs antes de começar o meu dia agora, e tento me conectar com aquele espaço espiritual, aquele lugar de onde todos nós viemos. Continue com sua história, Senhor. Então, o que aconteceu foi, eu não conseguia um coração de jeito nenhum. Me apresentaram essa coisa de Alivade. Eu disse aos meus médicos aqui, acho que vou apenas caminhar na praia e morrer naturalmente porque vocês não vão furar meu coração e colocar essa bomba lá. Eu pesquisei que menos de 30% das pessoas que recebem o Alivade não conseguem chegar ao transplante de coração. Não? Então, eu não queria seguir por esse caminho. Então, eu liguei para o meu chefe. É meio que essa história louca, momento de filme de Hollywood. Eu trabalho para uma empresa privada, com sede em Chicago. Sou engenheiro de vendas de uma empresa de aço. Liguei para o chefe e disse, preciso pedir demissão. Não acho outro. Você sabe, obrigado por tudo. E ele já fez isso. Antes de fazer isso, deixa eu conversar com o dono da empresa. Eu disse, tá bom, não sei o que isso vai adiantar, mas eu não sabia que o dono da empresa é um filantropo e faz parte do conselho do Centro Médico da Universidade de Chicago. Então ele me liga 2 dias depois e diz, ei, Rob, soube da sua situação? E ele disse, não faça nada ainda, deixa eu fazer umas ligações e eu te retorno. E ele me liga e diz, olha, você vai receber uma ligação desse médico da Universidade de Chicago. Só ouça o que ele tem a dizer e depois me conta o que você quer fazer. Eu disse, tá bom. Aí o cara me liga e ele é o Dr. Uriel e tem uma história sobre ele também. Então o Dr. Uriel me liga, chefe da equipe de transplante e insuficiência cardíaca em Chicago. Ele diz, se você vier, prometo o transplante em 3 a 4 meses, a menos que tenha problemas graves, como câncer. Respondi, fechado. 2 dias depois, minha esposa e eu voamos para a Universidade de Chicago Medicina. Então, eu entro pela porta e o Dr. Uriel me vê e diz, olha, não faço ideia de como você está andando por aí, mas a partir de agora é com a gente. O que é curioso nisso é que tem um médico indiano lá, famoso no mundo todo, o Dr. Juvenanda, que já transplantou mais de 1.600 pessoas, incluindo a própria esposa, e ele se aproxima de mim e diz, olha, é o seguinte, você não vai resistir. Então, estou trabalhando nessa bomba cardíaca experimental há uns 15 anos. E ele disse, vou te contar o que é, chama-se novo pulso. E eu vou fazer um pequeno corte no seu peito e vou passar essa bomba de balão pela sua aorta
e sair pelo lado esquerdo do seu corpo. Vamos perfurar um buraco e haverá esse disco de titânio que será colocado atrás da sua caixa torácica e terá fios saindo que serão controlados por um iPad ligado a essa bomba do tamanho de uma lancheira. Ele disse que ela manterá meu coração batendo até chegarmos a um doador. E eu disse, isso é incrível, doutor. Quantas usaram esse dispositivo? E ele falou, pois é isso mesmo. Para um cara que usou por, 24 horas, e ele deu sorte porque apareceu um coração de doador. Ele disse que você seria tecnicamente nosso primeiro teste clínico, porque só testamos essa coisa em vacas e porcos. Ele disse que você não tem escolha. Então perguntei, onde assino, cara? E me inscrevi. Ele explicou que precisamos de 3 semanas de dados para provar à Anvisa que podemos prosseguir com os ensaios clínicos. Eu disse, ei, Alex, me inscrevi nessa parada. Melhor decisão da minha vida. Essa bomba está sendo usada no país inteiro e as pessoas estão até levando para casa enquanto esperam. Nossa, então é realmente incrível tecnologia. Certo, agora você está em Chicago. Quando a mágica do coração surge? Bem, a situação é a seguinte. Eu não quero revelar demais no livro, porém, o suficiente para entender a história. Então, o que aconteceu foi que descobriram outro problema de saúde em mim, o que foi surpreendente. Tenho 56 anos, sou saudável, malho sempre, tive um acidente inesperado, acabei aqui. Eles acham outro problema de saúde. Dr. Uriel entra com 5 médicos atrás, precisava de apoio emocional. Disse, Rob, tenho que te contar algo, não posso realizar o transplante. Era um tipo de câncer. Ele então disse, olha, você terá que tomar imunossupressores pelo resto da vida. E a teoria é que com esses medicamentos o câncer pode se alastrar pelo seu corpo. E visto que os corações são tão escassos, o governo federal não nos permite desperdiçar nenhum, explicou ele. É o dispositivo de assistência ventricular esquerda ou nada para você. Mandei-lhe essa mensagem apaixonada quando saiu do meu quarto e todas essas outras coisas. Então ele falou, vou te dizer o que farei. Se achar mais alguém com sua condição no país, vou fazer um pedido para criar uma categoria especial para você e vamos ver se conseguimos realizar o transplante. Eu disse, ok, ótimo. Enquanto ele faz isso, estou ficando cada vez mais fraco. Estou com cerca de 79 quilos agora, Alex. Então, eu atrofiei até uns 60 quilos. Parecia um esqueleto. Meu irmão mais velho me descreveu como um velho mago com voz de criança. Nem consegui me reconhecer. Então, o que ocorreu foi que, aquela noite, eu estava no 8º andar da Universidade de Chicago Medicine, com um quarto virado para o Lago Michigan, e estou simplesmente cansado de lutar. Estou privado de sono há 20 anos cuidando do meu filho com necessidades especiais, e tenho tudo isso acontecendo. Fui retirado da lista de transplante, estou com câncer. Todas essas coisas estão acontecendo e, cara, me envergonho de dizer, mas naquela noite surgiu uma tempestade louca do nada. Foi a coisa mais selvagem, louca do nada. Foi a coisa mais selvagem. Essa tempestade surgiu do lago e, de repente, tinha relâmpagos e essas nuvens escuras se aproximaram. E no 8º andar é como se você estivesse no meio do céu e a água estava batendo contra a janela. Essa revisão da vida, esses momentos das coisas que eu mais tinha vergonha e medo, e eu me tornei como um imã, né? Eu estava atraindo tudo que era energia negativa que você possa imaginar. Eu era como uma vara para energia negativa, cara. E todas essas coisas passavam pela minha mente. E eu simplesmente desisti. E eu simplesmente gritei, faça de mim o que quiser. E ao me entregar, e aprendi que essa entrega, a entrega do ego se entregar, é algo muito poderoso. Aprendi isso olhando para trás. E quando me entreguei, foi quando fui elevado. E foi quando tive minha segunda e mais profunda experiência de quase morte. E a maneira pela qual descrevo isso é complicada de expressar, mas a primeira coisa que percebi foi que me encontrei de pé, sozinho no meio do nada. Lá estava eu de pé no meio do nada
E era quase como olhar pela janela de um avião em um dia cristalino. Você está no ar, olhando pela janela, tudo o que vê é azul. Você vê tudo, mas na verdade não vê nada. Não há nada lá. E foi assim a primeira parte da minha experiência. Estou parado no meio do nada, não vejo nada. Então olhei para baixo, via-me no corpo atrofiado, na camisola verde de hospital, com o pulso renovado a bombear o coração, os Clarries a saírem de mim, tudo a acontecer simultaneamente. Estava parado no meio do nada, perfeito e íntegro. E eu estou lá, se estou me dizendo, o que acontece? E então, do nada, começo a ouvir, bem como ouvi a voz do Frost e a voz do Dr. Patel. Comecei a ouvir coisas, porque naquele lugar, pelo menos para mim, eu sei que todo mundo tem, como você mencionou no início, experiências diferentes. Para mim, naquele lugar, os 5 sentidos eram inúteis. Ou seja, eu não sentia absolutamente nada, nem cheiros. Eu não vi anjos, nem vi Jesus Cristo. Eu não vi Deus. Eu não vi absolutamente nada disso. Tudo aqui, o que posso dizer era quase como se eu estivesse conectado à imensa sabedoria do universo, tudo isso sem palavras. Era quase como se os grãos do meu ser fossem feitos de areia, e alguém os pegasse e simplesmente me lançasse a este vento forte e me dispersasse por este espaço infinito e atemporal, o qual eu não conseguia compreender o que era. Deus me revelou conceitos que eu compreendia plenamente. Naquele lugar, comecei a entender coisas como: eu sou onipotente. Esta é sua verdadeira identidade, o poder por trás de tudo, a fonte divina. E à medida que essas coisas começaram a entrar em mim e eu comecei a entender que eu estava neste lugar, que eu chamo de etéreo no livro, neste espaço etéreo, era quase como se eu tinha uma pergunta sobre qualquer coisa. Era só pensar nela que era respondida. E eu comecei a dizer para mim mesmo: nossa, é tão simples. Tudo aqui estamos todos conectados, somos todos um. Era essa mensagem de unidade e unicidade. E isso me aconteceu, né? Uma curiosa retrospectiva da vida, das enfermeiras que cuidavam de mim, mas apenas daquelas sobre as quais eu tinha feito suposições negativas, o que foi incrível. Estou olhando para baixo e vejo enfermeiras entrando e saindo dos quartos dos pacientes. E vejo aquelas de quem eu mais critiquei e sobre as quais fiz suposições. E todos gostamos de pensar que não somos preconceituosos e não fazemos suposições negativas sobre as pessoas, mas fazemos. Eu vi, quase como olhando em múltiplas telas de televisão, a coisa mais estranha. Comecei a ver as vidas delas em uma regressão de eventos. Era quase como sabemos que os desenhos animados são criados. Desenha cada imagem do personagem e então você folheia essas páginas rapidamente e cria movimento. Bem, as vidas delas estavam retrocedendo no tempo e sempre que havia um evento divisor de águas, como abuso ou uma escolha pessoal, uma má escolha pessoal ou um acidente grave, algo assim, o filme pararia por 1 milissegundo para me dar um vislumbre do que aconteceu com aquela pessoa. E sobre o tempo, isso acabaria logo. Ele pintou um retrato de quem aquela pessoa se tornou e o porquê. E eu pensei comigo mesmo, ali parado, como pude julgar essas pessoas tão severamente. Então vi a retrospectiva da minha vida, difícil de assistir. As coisas que mais envergonhavam e os erros cometidos. Naquele momento, eu sabia que precisava me perdoar. Eu me perdoei e eu nunca me senti tão livre e desimpedido. E eu sabia que, como seres humanos, só podemos agir com base nas informações que temos no momento. Quer dizer, é assim que é a vida. As coisas que eu faço agora, aos 62 anos, jamais consideraria fazer aos 16. E tomamos essas decisões na nossa vida
é um processo em evolução e, com esperança, estamos sempre evoluindo para algo maior e melhor. Mas essa foi a primeira parte da experiência. E então aconteceu uma das coisas mais incríveis, e é isso que dá nome ao livro, os quarks da luz. Comecei a ver, e essa é a única maneira que eu poderia descrever isso. Era quase como uma teia de luzes apareceu, e era quase como se parecia mesmo essa imensa rede de luzes cintilantes ou quarks de luz, faíscas de luz que nos une a todos. E era como se fosse um belo tapestrado, tecido, pendurado no teto do universo, e se estendia até o infinito. E a maneira como eu descrevo isso é meio que como um neurônio no cérebro, e sabemos das aulas de ciências, o neurônio tem um núcleo, e então ele tem tentáculos e dendritos, e eles se entrelaçam, e é assim que nosso cérebro funciona. Aprendi que uma planta funciona dessa forma, um sistema solar, tudo funciona assim, é o mesmo desenho. E estes quarks, aliás. Os quarks, menores blocos da matéria e feitos de luz, combinam-se criando infinitas possibilidades no universo. Eles se unem formando pessoas, árvores, plantas, cachorros, até sistemas solares. A forma específica não importa. E eu sabia, naquele lugar, que essa teia de luzes que parecia se expandir ao infinito, que cada um desses pequenos núcleos representava uma vida. Aquele brilho pequeno, cada minúsculo quantum de luz era vida. E ao ver aquilo, percebi, é assim que todos estamos conectados. E naquele lugar, lembro de pensar, se eu me machuco, machuco tudo o que está conectado a mim. Mas se eu amo, a luz se espalha. E é mais ou menos isso. Eu sabia que naquele lugar havia uma luz dentro de cada um. É essa energia divina com a qual todos nascemos. E ela nos conecta e nos une. Tanto objetos animados quanto inanimados foram feitos do mesmo material. E eu me lembro de pensar naquele lugar. Nossa, é tão simples. Esta é a única maneira que o Criador poderia ter projetado essa mesma fórmula. Mesmo material, apenas cria a partir do mesmo. É tudo sobre a luz. E havia essa linguagem universal falada por toda essa teia, e essa linguagem era o amor. O amor é a base de tudo. Amor e luz e Deus são um. Foi isso que eu aprendi naquele espaço. É nisso que eu acredito. E então, do nada, uma das coisas mais profundas que transformou minha vida. Então, neste mundo efêmero, filha Maria, ela tem síndrome de Rett, é um monte de coisas ruins todas juntas. Ela não fala, não anda ou se alimenta sozinha. Ela apresenta tipo autismo severo, paralisia cerebral, todas essas coisas em uma só. Ela não consegue parar de torcer as mãos. Ela está sempre torcendo as mãos. É uma luta muito difícil, mesmo agora que sei de onde vem nossa espiritualidade. Mas vê-la aqui no mundo temporal é um desafio diário, mas naquele lugar e de novo. Lá não existe linguagem. Linguagem, ou melhor, comunicação, é meio que, pelo menos na minha experiência, era como se fosse telepática e sincrônica ao mesmo tempo. Tudo o que você precisava fazer era pensar em algo, e você tinha a resposta. Então, estou parado lá no meio do nada. Estou conectado a essa teia e eis que surge a Maria. Minha filha chega, surge diante de mim, perfeita e completa, e ela tinha essa luz emanando dela. E não é o tipo de luz que você e eu podemos ver, não é uma lâmpada, não é luz solar, não é nada disso. É aquela luz divina, espiritual, que anima toda a vida e está simplesmente irradiando enquanto está parada ali. E nunca tivemos uma conversa. E perguntei a ela lá, disse, Maria, nunca te ouvi dizer meu nome, nunca te ouvi dizer eu te amo, papai.
Sua mãe e eu te levamos a todos os lugares e estamos sem saber como mais ajudar, principalmente quando sofres. E ela disse 3 palavras que transformaram minha vida. Eu disse: o que posso fazer por você? E ela disse: apenas me ame. E quando ela disse: apenas me ame, eu gritei naquele espaço etéreo. Eu disse: eu nunca quero deixar este lugar. E quando disse: nunca quero deixar este lugar, acordei na minha cama de hospital e essa foi o fim da experiência. Meu Deus, Rob, isso é tão profundo. Uma experiência tão profunda. É diferente de todos que já ouvi. Então, com certeza, é único. Você morreu nesse processo ou só permaneceu nesse estado? Esse estado estranho que permitia você meio que ir para esse lugar? Sim, eu não. Logo antes disso, eu falo sobre isso no livro. Logo antes de me render, meu coração entrou em taquicardia. A enfermeira entrou correndo no quarto e disse: não há motivo para seu coração estar em taquicardia. O que está acontecendo com você? E ela colocou: acho que magnésio ou algo assim na minha bolsa de soro. E então ela saiu do quarto. E foi aí que eu tive essa noite escura da alma, onde comecei a lembrar de todas essas coisas. E todas essas coisas começaram a vir até mim. E então eu me rendi. Então, não foi como a noite da minha parada cardíaca. Posso dizer que foi uma experiência bem diferente. Eu meio que me amaldiçoei quando disse: eu nunca quero deixar este lugar, porque acabei de voltar na minha cama. Mas posso te dizer isso, após essa experiência, não me importava se chegasse um coração de doador. Porque sabia para onde estava indo. Eu não só sabia para onde estava indo, mas também tinha consciência de que, apesar de, como eu disse, lidar com isso todos os dias, ter que ver minha filha sofrer aqui, eu sabia que ela estava perfeita, completa. E tem esse sorrisinho que ela dá quando passamos por momentos difíceis nesses últimos 25 anos. Há um sorrisinho que ela me dá, especialmente durante convulsões ou em meio ao caos. Vi esse sorriso quando ela chegou perto e sussurrou: só me ame. Entendi que aquilo era um indício de que, não importa o caos externo, o melhor dela permanece intocado. Então ela é perfeita ali. E quem iria querer voltar, né, para isso? Quer dizer, eu sabia que tinha que voltar, compartilhar minha história. Precisava voltar para ajudar minha esposa e Maria a atravessarem em segurança. Tinha muito ainda por fazer, mas naquele lugar, ao me ver de volta na cama, eu realmente não me importava sobre um coração. Certo? Exatamente. É fascinante. Quanto mais converso com quem teve experiências de quase morte, mais faço este programa. As coisas ficam cada vez mais claras sobre o que há do outro lado, o que realmente somos. Eu faço essas perguntas constantemente a todos, porque há tantas pessoas em busca e acho que há tantas coisas acontecendo agora no mundo que estão realmente nos testando a todos. Sim, mas se tivermos um entendimento um pouco claro, sem dogmas, sem medo e raiva, há uma paz. Caminhe com ar de quem sabe. E mesmo sem ter tido uma experiência de quase morte, eu simplesmente ando por aí com essa consciência. E isso me ajuda a encarar o dia. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Estamos, por assim dizer, Kensen, um dos melhores países, entre aspas, mais fáceis de se viver no mundo. Temos água, temos um teto sobre nossas cabeças. Temos comida. Podemos comer tanto quanto quisermos, a qualquer hora, literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, se quisermos. Então, estamos em um dos países mais ricos do mundo. Mas há muitas pessoas enfrentando momentos muito mais difíceis que você ou eu. E mesmo com tudo isso, ainda é
tão difícil simplesmente passar o dia às vezes. Você está certo. Deixe-me perguntar. Você acabou recebendo um coração, certo? Não precisa contar tudo, mas recebeu o coração. Você acha que existe uma conexão espiritual com o doador desse coração? Porque isso é realmente um milagre? Que deve haver algum tipo de, odeio dizer a palavra, mas conexão kármica de Bob, o coração do Bob. Bob tá tipo, qual é o seu propósito aqui? Eu tô tipo, eu vou fazer o meu lance, mas na verdade estou aqui porque fiz uma promessa ao Rob de que o ajudaria a superar alguns desafios nesta vida. Você experimenta alguma conexão espiritual com a pessoa doadora? Aliás, está perto, começando a entender. Não sou intuitivo, psíquico ou canal. É só um pressentimento. Bem, vamos lá. Me diga, há ciência nisso? Mergulhei fundo porque me enlouquecia, então me aprofundei muito na ciência, no meu livro por trás disso. O que muitas pessoas desconhecem é que o coração possui um cérebro. Na fisiologia básica, ele é o primeiro órgão a se desenvolver no útero, pois bombeia sangue e oxigênio para o corpo, essencial para o desenvolvimento de outros órgãos, como o cérebro. Assim, o coração forma seu próprio sistema nervoso intrínseco. Existem estudos que identificaram células especializadas responsáveis por essa função cardíaca. Então, o coração se comunica primeiro com o cérebro, não é o contrário. E o coração se comunica com o cérebro de 4 maneiras. Basicamente, ele se comunica neurologicamente, comunica-se biofisicamente por ondas de pulso. Além disso, fascinantemente, comunica-se por ondas eletromagnéticas similares às de um celular. Conforme desenvolvemos, o coração armazena muitas preferências nossas, música, emoções, gostos alimentares, tudo isso. Isso é necessário, pois eles se comunicam. O transplante de coração só funciona porque quando você tira o coração de alguém e joga no lixo e coloca o de outra pessoa, a única maneira disso funcionar é porque o coração tem um cérebro e ele encontra novos caminhos para se adaptar a essa pessoa. O coração de outra pessoa está guardado nessas memórias e me encontro aqui por ser dirigido por essa pessoa mais do que você imaginaria emocionalmente. Minha esposa zomba de mim por algumas dependências alimentares dos primeiros anos. Não sou de fast food, mas tinha uma fixação por M&M. É uma loucura. Uma das mulheres sobre quem sempre falamos no meu andar, que recebeu um coração uns 8 meses antes de mim. Ela estava alheia ao que ocorria. Recém-saída de um transplante cardíaco, deixava as enfermeiras atônitas, ansiava por leite com chocolate. Ela as mandava para cima e para baixo em busca da bebida. Contudo, seu desejo parecia insaciável. Ela não encontrava satisfação. Ela teve a sorte de conhecer os pais da sua doadora, uma jovem que morreu em um acidente de carro. E ela fez a pergunta. Ela disse, posso fazer uma pergunta? Qual o segredo disso? Sua filha gostava de leite com chocolate? Eles ficaram, meu Deus, você está brincando? Ela era viciada. Precisávamos manter uns 12 litros na geladeira sempre. Isso é algo que, claro, levou anos para a ciência compreender e comprovar, em vez de apenas histórias anedóticas que você ouve de outros transplantados. Mas eu poderia falar sobre essas histórias o dia todo. Então é meio interessante isso, e eu vou revelar um pouco disso. Tenho uma jovem dentro de mim, que nasceu 3 meses antes de Maria, minha filha. Maria tinha 20 anos quando recebi meu coração, e a jovem também. E ela também se foi, por suicídio. E eu preciso te contar. Vou retomar algo que você mencionou, que é o coração do Bob. E eu tenho que realizar isso. E tudo isso remete ao propósito e algumas coisas que ainda temos que compreender sobre espiritualidade, alma e todas essas coisas que vivenciamos. Mas
Levou 2 anos até eu finalmente conhecer o pai do doador. Nós nos encontramos em um Denny's e começaram a surgir todas essas supostas coincidências enquanto conversávamos. E ele trouxe o computador dela e fotos e várias outras coisas. E acabou que essa garota sempre quis trabalhar com crianças especiais. Ela possuía um amor profundo por crianças com necessidades especiais e sempre as defendia quando eram alvo de bullying e as protegia. No ensino médio, ela era uma artista nata que nunca fez uma aula. E minha mãe, sou imigrante italiana, minha mãe que nunca fez uma aula, ela adorava desenhar e era uma artista nata. Esses esboços a lápis que temos no portfólio dela, meus irmãos e eu, e acontece que essa mulher, o nome dela é Molly, por sinal. Então, Molly, que escreve com I no final, e ela sempre fazia um coração no lugar do ponto sobre o I, ironicamente na lápide dela. Um coração, M-O-L-L-I. Molly tinha algumas imagens que ela desenhou ironicamente esboçadas a lápis e seus traços. Eram como ela usava preto e branco para a tonalidade, assim como minha mãe. E para completar, a margarida era uma de suas flores favoritas, então ela tatuou uma margarida, um caule e 3 margaridas no ombro. Meu pai adorava margaridas e, ironicamente, tem essa foto. Eu nunca conheci meu pai. Ele morreu em uma siderúrgica quando eu tinha 5 anos, mas nós tínhamos um grande jardim nos fundos da nossa casa na Pensilvânia, e ele sempre plantava margaridas na primeira fila do jardim. E tem essa foto icônica dele, né, dele ajoelhado atrás das margaridas, na frente do jardim, que circula na minha família, do meu pai. Então, todas essas chamadas coincidências me fizeram duvidar. Molly escapou dessa teia onde todos estamos interligados. Será que seu propósito era me dar um coração para realizar sua missão, seu objetivo aqui? Não sei. Eu realmente acredito que foi, porque agora ela flui através de mim, dando-me vida para seguir cuidando da minha filha. Também me impulsionou a dialogar com diversos grupos pelo país, ajudando pais cujos filhos se foram, seja por suicídio ou outras coisas, para dar-lhes esperança e cura. Então, Alex, eu estou totalmente nessa, cara, e não acho que nada disso seja coincidência ou qualquer coisa assim, nada de maluquices, é tudo fascinante e uma transformação linda. É, para mim também. Sempre digo às pessoas, acredite ou não, é irrelevante, não me importo. O que importa é a sua verdade. E se isso te toca, ótimo. Se não, se for apenas uma história divertida, tudo bem. Sempre acho que se você ouvir uma boa história, mesmo que só a observe em um nível subconscientemente, ela está atuando em outro nível e pode estar causando efeitos em você que talvez você nem perceba, talvez por anos a fio. Quando você ouve uma boa história, pode ser que ela não faça sentido para você agora, porque você não está passando por algo. Mas eu prometo, se alguém que está ouvindo isso agora e começa a ter aquela conversa tipo, meu Deus, você tem 6 meses de vida, eu prometo que essa história, eles provavelmente vão voltar e ouvir essa história porque vão pensar, ok, agora essa história faz sentido, muito mais que quando eu tomava uma cerveja no bar. Bem, eu vou te dizer o que isso ensina, o que me ensinou. Isso te ensina a pensar sobre minha vida vista pelo fim, não pelo começo. Agora, penso diariamente nas coisas pelo término e as reconstruo. Como disse, essa ideia me assolava quando o Mil Ramone pulsava no meu coração e eu estava a pleno vapor. A morte pode vir a qualquer instante. O que realmente fiz com minha vida? Do que eu mais me orgulho? De cumprir o meu propósito. E isso é uma lição importante que
aprendi com minha experiência e espero que outros também aprendam. Direi o que quero dizer. Conforme envelheci, comecei a ter essas conversas na cabeça. Não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Mas eu não sei se estou mais perto do fim do que do começo. Eu simplesmente não sei. Estou perto do cinta, então. Estou indo. O que vou fazer com o tempo que me resta? Sinto que desperdicei muito tempo. Acho que todos nós. Em certo momento, meus 20 anos foram uma confusão e um completo desperdício de tempo. Para o meu corpo físico, e como eu pensava, nossa, você está em péssima forma. Não, não estava. Você era lindo aos 20. Você fazia coisas aos 20 anos, mesmo em má forma, que agora não. É, sei. Que tal? Sua coluna era incrível. Não conseguia prever quando ia chover pelos meus dores no corpo. Sim, eu entendo, amigo. Mas são essas coisas que você pensa ao envelhecer. À medida que vive, começa a entender. Adoro olhar para o fim e refletir. O que farei com o tempo que me resta? Ninguém tem garantia além do momento presente. Ninguém tem certeza alguma a qualquer momento, como você sabe. Muito bem, tudo pode mudar num piscar de olhos. Tudo pode mudar rapidamente. O que você quer fazer com o tempo que tem? Após essa experiência, qual é seu entendimento agora? Deus ou força criativa é essa a fonte? Essa é tudo. E é exatamente isso. Quem está por trás de tudo isso? Qual sua compreensão atual? Bem, essa é uma pergunta bem ampla, mas posso dizer que meu entendimento eu me aprofundo nisso. No meu livro, há um capítulo intitulado Tudo é Um. Isso abriu minha mente para todos os médicos. Eu fui realmente abençoado por ter um médico de praticamente cada religião do mundo cuidando de mim. Quero dizer, tudo dos cristãos, Sikhs e hindus são. Eram apenas muçulmanos loucos todos, quase debaixo do sol. O que descobri ao pesquisar todas essas religiões mundiais e as barreiras que se erguem entre nós são as que criam todos esses problemas que estamos enfrentando. Mas se pudermos começar a entender que, em sua forma mais pura, o amor está no cerne de todas elas. E o amor é a linguagem universal que o Criador fala, tudo, a natureza, tudo é feito da mesma substância, perceba. Essa é uma grande lição que aprendi. Vou explicar rapidamente. Após meu transplante, tive que morar sozinho em Chicago por um ano, pois o hospital era responsável por mim. Se algo desse errado, eu poderia morrer. Nesse ano, o hospital poderia perder a licença de transplante. Assim, não pude voltar para minha esposa e filha. Você está no maior risco de infecção. Foi quando me aprofundei, intensifiquei minha meditação diária. Era o que tentava fazer, e era tudo em vão, era isso que eu estava tentando voltar àquele espaço etéreo. Claro, eu não conseguia aceitar e eu estava lutando com todas as coisas que estão acontecendo no mundo, como você falou. E depois esse espaço etéreo onde estamos conectados a tudo é amor e energia divina. E eu recebi a visita de um cara, e não quero entrar nisso porque a história é longa demais. Mas é o que eu tive que entender, é que precisamos aprender a ver o divino em tudo. E uma vez que aprendemos a ver o divino em tudo, não é preciso sair da terra para sentir o Criador, pois ele está em tudo à nossa volta. Sabe, gastei 6 meses em Chicago meditando, buscando aquele espaço etéreo, e então voltei à realidade só para ligar a TV e ver o que ocorre no mundo. Mas ao nos conectarmos com o amor e a energia divina todas as manhãs, sou cristão, mas agora sei que há mais de um caminho, mais de uma via para chegar ao Criador. Contanto que estejamos nessa estrada para compreender esse amor divino e energia que criou tudo,
Então, não devemos julgar os caminhos alheios até essa fonte, pois, contanto que não prejudiquem ninguém e busquem nesse espaço de unidade a fonte de amor divino e energia, então está tudo bem. Eu ia dizer que é mais ou menos como falar idiomas diferentes. Só porque você fala espanhol ou você fala francês. Você ainda se comunica. Nenhum idioma é certo ou errado. É apenas comunicação. Analogia perfeita. Não, religião. Está certo ou errado? Sim, podem existir elementos, dogmas e aspectos que nem todos aceitam. Porém, na essência fundamental da religião, de forma geral, não citando todas, as mais bem-sucedidas e antigas, que persistem há milhares de anos, não são as que surgiram recentemente. Todas elas iniciam com amor e têm o propósito de se conectar com Deus, com a origem, com a força criadora, seja isso chamado de universo ou qualquer outro termo. Esse é o núcleo fundamental do que a maioria dessas grandes e antigas religiões representa. Portanto, não existe um caminho certo ou errado. Se você nasceu muçulmano, isso não te torna errado. Se você nasce cristão, judeu, sikh ou hindu, são todos caminhos diferentes para o mesmo destino. Assim como a comunicação, a linguagem, é sobre se comunicar. É exatamente a mesma coisa, só estamos fazendo de outro jeito. Isso torna as coisas mais interessantes se todos falassem inglês. Ah, tá bom. Se todas as pessoas falassem exclusivamente espanhol, francês ou alemão, não há variedade. Então, se todos fossem cristãos, ou existisse apenas uma religião mundial, e isso fosse tudo que conhecessem, sem mais nada. Eu não sei. De certa forma, gosto desses aspectos, pois estudei bastante sobre religiões mundiais, e há muitos pontos em comum. Elementos comuns nas principais religiões mundiais. Mas cada uma possui um sabor distinto. Portanto, não se deve julgar o caminho de outrem. Quando eu estava conversando outro dia com alguém que estava sem teto há mais de um ano, me disse algo tão profundo. Foi tão profundo e mudou realmente como eu vejo. Pessoas em situação de rua estão mais presentes do que nunca, especialmente em grandes cidades, sempre com as mãos estendidas e ajudando. E muitas vezes aquela voz crítica interna diz: arranje um emprego. Eu consegui um. E ele disse: você não entende a história dessa pessoa. Você não sabe pelo que ela está passando. Eles podem estar lá por circunstâncias que estão além a culpa deles. E aí eu me abri para amar mais e toda vez que vejo alguém, sempre saio de casa com 5, 10 reais, um trocado, alguma coisa. Então, quando essa pessoa cruzar o seu caminho, você pode dar algo a ela. E outro dia, eu peguei uma nota de 10 reais e dei para uma senhora na beira da estrada. E quando ela pegou os 10 reais e eu vi o rosto dela, ela começou a chorar. E ela voltou e sentou-se na sua escadinha, começou a chorar e olhou para os 10 reais, guardou no bolso e fez uma oração de agradecimento a Deus, porque aqueles 10 reais significavam tanto para ela. E para mim foi incrível. Então, por que será que quando fazemos coisas assim nos sentimos extraordinários? Mas ao fazer coisas ruins ou machucar alguém, geralmente não sentimos aquela onda de endorfina, certo? Uma das coisas que não deu tempo de discutir, isso se encaixa exatamente no que você disse. Quando estava conectado à teia de luzes, percebi que cada peculiaridade, representando um quark de luz, simbolizava uma vida. Algumas partes da teia eram menos brilhantes, e foram essas que, primeiramente, revisitei. Registrei tudo, prática que adotei desde que Maria adoeceu. Isso me ajudou bastante. Até nos hospitais, anotava tudo para não depender da minha memória, que pode falhar. Então, o livro, mesmo tendo levado 3 anos para ser escrito, eu só precisei pegar meus diários e ele praticamente se escreveu. Mas esses lugares na web, mais sombrios que outros,
onde as pessoas não exalavam amor e luz, a luz espiritual que flui em todos. Ao amar, nascemos com uma bússola moral, sabemos instintivamente o certo do errado, independentemente do que outros digam. Por isso, ao fazermos algo negativo, nossa luz enfraquece, mas agindo com amor, fortalecemos nossa luz e iluminamos o caminho alheio. Se todos agíssemos assim, imagine o brilho dessa teia. Eu acho que é um reflexo. Se todos meditássemos mais, a vida seria muito melhor. Melhor, em geral. Sim, com certeza. Você mencionou missões são cruciais. E isso é inegável. É um tema recorrente no programa, pois muitos se sentem perdidos. Sentimos falta de conexão e propósito, questionando por que estamos aqui e o que fazer. Qual, na sua experiência, é uma forma de se conectar com a missão que temos nesta vida? Por quê? Pode levar décadas até encontrá-la, ou você pode descobrir aos 5 anos. Varia com a jornada da alma, mas se você busca, como muitos, qual é aquela coisa? O que estou aqui para fazer? O que você acha? Sim, é uma ótima pergunta, pois tive que morrer para descobrir isso. E não se tratou apenas de um rápido pum-pum-pum. Coma profundo, não, pancada forte. 6 meses antes de pegar a mole. Então, aqui está o que eu acho que é. E eu participei de outro podcast há um tempo, e alguém escreveu dizendo que a maioria das pessoas, elas não têm oportunidade, vivem na miséria extrema, não fazem ideia de qual é a sua missão, e isso é um buraco negro que eu não quero explorar agora. Mas, no geral, como estamos falando agora, como você mencionou, para a maioria de nós, estamos em busca disso e é tão importante. Eu realmente acredito que cada um de nós nasce com uma missão, nascemos com um propósito e temos a responsabilidade de descobrir qual é, porque é quando essa luz brilha mais intensamente. Como descobrir isso? Não todos nós sabemos instintivamente o que amamos e o que nos ilumina quando estamos fazendo. Seja isso, para algumas mulheres é cozinhar, para outras é ser CEO, para alguns homens é tocar violão, para outros é ser um excelente vendedor. O que for realmente te envolve espiritualmente e te dá aquela emoção, é o caminho a seguir e dedicar sua vida, evoluindo de verdade nesse processo, pois esse é o seu dom. E acho que é por isso. Essa é a minha teoria. Acho que é por isso que admiramos o atleta, o ator, o músico, o artista. Eles conhecem essa luz, sabem qual é o propósito, a missão deles. E, independentemente do que aconteça ao redor deles, eles continuam cavando mais fundo, até aperfeiçoarem, até chegarem lá, até conseguirem deixar essa luz brilhar através deles. E então todos vêm de longe para vê-los, certo? E eu acho que isso é um papel tão importante porque eu passei a entender essa teia que eu vi no etéreo. Reflete o que acontece na Terra, o que fazemos aqui, afeta a nossa vida espiritual e vice-versa. E essa teia, ela apenas representa a luta entre luz e escuridão ao longo de todo o tempo que toda a humanidade enfrentou. É a mesma coisa. É por isso que a história se repete. Precisamos entender isso. Então, o que você diria para as pessoas que podem ter uma noção do que seja essa missão, mas têm medo de seguir esse caminho? Porque você acabou de dizer, o ator no programa sabe que eu venho da indústria cinematográfica. Quando eu disse que ia ser diretor e entrar para o ramo do cinema, tanto fazia como se eu tivesse dito que ia fugir com um circo. Quer dizer, era uma loucura. Então existem caminhos que são difíceis ou sem nenhuma segurança. Então, o que você diz para as pessoas que, assim como eu, amam tocar violão? E quero viver disso, mas tenho medo porque consegui um emprego como advogado e construí essa vida ao meu redor, mas não estou feliz. Tenho medo de fazer essa mudança. Isso acontece.
o tempo todo. Aconteceu comigo. Demorei um pouco até me sentir confortável fazendo isso, como parte da minha expressão do que faço neste mundo, mas demorei um pouco para me acostumar com isso, né? O ego teve que se soltar e toda essa coisa. Então, o que você acha disso? Sim, não, Alex. A questão é essa. Vivemos num mundo temporal onde é preciso o básico para sobreviver, certo? Quer dizer, temos que manter um teto sobre nossas cabeças. Temos filhos que precisam ser cuidados. Temos que pagar contas, temos que fazer certas coisas em ordem para manter essa existência, para que possamos continuar trabalhando naquilo que nos apaixona. Para o advogado que quer ser um guitarrista profissional, mas não quer deixar sua prática, sabe de uma coisa, cara? Ele poderia fazer shows noturnos, ele pode achar uma banda para tocar aos fins de semana sem precisar deixar seu emprego fixo. Algo dá errado, porque sabe de uma coisa? Eu também tenho amigos que são músicos e um dos meus primos mora em Nova York. Ele é um músico muito bem-sucedido, mas passou por 10 a 15 anos de lutas realmente difíceis para chegar lá. Mas sabe de uma coisa? Ele manteve o emprego. Os pais dele ajudaram. Então, há coisas que podemos fazer para seguir nossa paixão, nosso sonho, nossa missão, seja lá como você queira chamar, sem simplesmente jogar toda a cautela ao vento e acabarmos pedindo esmola na rua, certo? Então, temos que ser responsáveis e assumir as consequências dos nossos atos, mas é possível fazer isso. Eu tenho amigos que são empreendedores que eles cumprem 8 horas de trabalho durante o dia e à noite dedicam 2 horas para desenvolver o próprio negócio. Eu ouvi a história de Stephen King. O grande autor, e não sei se você conhece a história de como ele escreveu seu primeiro livro, mas ele o escrevia no colo enquanto trabalhava, acho que era em uma lavanderia. E ele tinha a máquina de escrever no colo e foi assim que ele digitou Carrie. Carrie foi seu primeiro livro. E depois de escrevê-lo, ele ficou tão desgostoso que todos o rejeitaram. Todo mundo o recusou. Ele jogou no lixo e falou assim: chega de escrever, acabou. Sua esposa encontrou enquanto limpava o lixo, leu, e disse: você tem algo aqui, continue. Eles seguem juntos, só para saber. Um dos maiores escritores de sua geração. Há lutas, há essa adversidade em encontrar essa missão. E então, uma vez encontrada, manter e ter a garra para continuar e enfrentar a batalha às vezes. Mas se está feliz com o que faz, fica mais fácil. Mas cada um segue um caminho distinto. Algumas pessoas simplesmente, você ouve histórias de sorte grande, de quem afirma, com 20 anos, escrevi meu primeiro, isso, ou fiz aquilo, e virei milionário. Penso que bom, sua jornada é única, seu percurso é outro. Você tem certamente outras batalhas a enfrentar. Tenho uma pergunta muito profunda para você. Ao me preparar para a nossa conversa, queria fazer-lhe esta pergunta. Você tem uma mensagem para alguém que está lidando com a perda de um ente querido neste momento? Porque eu sei que muitas pessoas que ouvem esses episódios, especialmente sobre experiências de quase morte, buscam algum tipo de consolo. Elas procuram algum tipo de conforto, seja por alguém que acabaram de perder ou que estão no processo de perder. Eles estão tentando se preparar psicologicamente ou lidar com a perda que já aconteceu. Já que você passou pela sua experiência, você tem uma mensagem para essas pessoas? Com certeza. E eu acho que a melhor mensagem sobre a qual eu já falei é ver minha filha perfeita e completa e ter passado por essa experiência de perder meu cunhado e depois perder a Molly também. E como tudo voltou ao ponto de partida. E ao ver minha filha Maria perfeita e completa falando comigo, dizendo: apenas me ame. Precisamos entender que somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana e que reencontraremos nossos entes queridos perfeitos e inteiros. Estaremos juntos, mas o essencial é que eles sempre estão aqui conosco,
em espírito, estão conosco. E quando percebemos isso, que todos nós viemos do mesmo lugar, viemos desse amor e luz divinos, e quando sabemos que voltamos para aquele coletivo, que estamos novamente conectados àquela teia, que todos nos tornamos um só novamente e os veremos novamente. Quer dizer, se isso não te dá esperança e aliviar sua dor e seu sofrimento, eu tenho conversado com alguns grupos diferentes, um deles se chama Ajudando Pais a Curar, e são um grupo de alcance nacional e estão expandindo ainda mais agora, e todos eles contrataram um médium para si. Em um médium profissional, pois sei que algumas pessoas têm esse dom, todos eles conseguiram canalizar seus filhos, seus entes queridos. Muitos documentários foram feitos sobre isso, e eu só posso dizer que essa é a minha mensagem. Somos todos um, viemos de um lugar divino de amor e luz. Entes queridos estão nesse espaço, perfeitos e completos. Sei que pode ser difícil para nós compreender isso. É desafiador assimilar quando estamos neste mundo temporal, mas o véu é muito fino e eu me conecto com ele todas as manhãs através da meditação e oração. Assim escrevi o livro pedindo que as palavras fluíssem através de mim, não de mim. Em alguns dias nada aparecia, mas se focar e achar o lugar onde pode se acalmar, silenciar a mente e entrar naquele espaço, eu digo que é possível. Essas mensagens começarão lá. Elas virão até você. Tenho certeza que você ouvirá seus entes queridos e conseguirá se conectar com eles. Aposto que quem ouve isso escreverá, pois o Espírito muitas vezes se manifesta. Após partirem, eles se comunicam através de um animal querido, eles buscam formas de se conectar e nos lembrar dos números dos anjos presentes ao nosso redor, como o pai da Dr. Patel, que a incentivou a me salvar, ou Frost, que me assegurou estar bem, e minha filha, que veio até mim. Está lá. É real. Só precisamos aprender a nos conectar com isso. Vou te contar uma história rápida que já mencionei antes no programa, mas acredito que você vai apreciar. Eu tinha uma tia muito amada que morreu. Eu era muito apegado a ela e ela faleceu há alguns anos. Foi mais ou menos 2 ou 3 anos atrás. E 2 ou 3 dias após ela falecer, eu estava olhando alguns antigos. Estava em um projeto e procurava em fitas VHS antigas. E quando coloquei a fita VHS, só estava checando o conteúdo e, de repente, havia esse vídeo que eu não recordo filmar na adolescência. Parecia quando comecei a dirigir. Filmei basicamente o jantar de ação de graças na casa do meu pai. E lá estava ela. Linda, jovem, se divertindo. Minha avó estava lá. Pessoas que eu perdi estavam lá. Todos estavam lá. Mas o momento foi tão absurdo. Foi 3 dias depois que ela faleceu. Eu estava chocado. E então, eu filmei no meu iPhone e enviei para minha família, para que eles pudessem ver, porque eles estavam tipo, meu Deus. Então foi um momento realmente profundo que eu estava. Ela me usou para conseguir isso. E era ela feliz e comendo e foi realmente um momento divertido. E eu acho que foi uma maneira dela dizer, está tudo bem, eu estou bem, sim. Mas foi tão profundo, sabe? E você simplesmente não pode dizer que foi coincidência. 3 dias após ela falecer, de repente, eu peguei uma fita de vídeo que estava comigo há 25 anos. Eu simplesmente resolvi olhar ela 3 dias depois que ela se foi, e então encontrei aquelas imagens que eu nem mesmo lembrava. Isso é loucura. Sim, como disse Alex, coincidências são Deus permanecer anônimo. Com certeza. Agora, Rob, vou te fazer algumas perguntas que faço a todos os meus convidados. Qual é a sua missão nesta vida agora? Então, minha missão é trabalhar em tempo integral na mesma empresa de aço. Quem ajudou a salvar sua vida? Quem a salvou? Salvou minha vida. Faço isso nas horas vagas, porque minha missão é passar adiante, contar a história. Não posso te contar.
Aqui está a parte mais gratificante da minha vida, Alex. Aliás, para você saber, ao escrever um livro, você não ganha dinheiro. A não ser que seja autor famoso, não há retorno financeiro nisso. Mas minha gratidão vem de quando eu faço um desses podcasts e recebo os e-mails das pessoas e, às vezes, cartas. Pessoas me enviaram livros e disseram: você salvou minha filha. Ela ouviu o seu podcast que a afastou do suicídio. Eu não consigo expressar o quanto isso significou para mim, porque meu filho que faleceu, ele fala comigo nos meus sonhos. Quer dizer, tem sido uma experiência tão gratificante, tão linda. E eu estou apenas começando, porque agora é que estou me expondo mais e mais. A Covid realmente me atrasou, mas há tantas outras organizações que me pediram para entrar e falar e contar a história. E muito foi, graças a Molly, que de algum modo me incentivou a prosseguir e fazer esse tipo de coisa, porque é difícil achar tempo. Tenho um filho com necessidades especiais e um emprego integral. Mas é crucial espalhar essa mensagem, já que muitos sofrem. Há muitos sofrendo pela perda de entes queridos, por dúvidas sem respostas, não acreditando realmente nisso até que algo aconteça, catastrófico. Essa é minha missão. Qual o propósito supremo da vida? Então, falando por mim, que o propósito supremo para mim é crescer espiritualmente. É aprender cada vez mais a me conectar com esse amor e luz do divino, a me tornar uma pessoa melhor, a evoluir mais nessa direção, né? Porque no final, ao escrever o livro, eu mantive uma urna, não com tudo, mas com uma parte das cinzas do Frosty para me lembrar que no final, no fim, nos reduzimos realmente a poeira. É tudo o que somos. Como disse, somos só carne sem espírito. Portanto, é crucial desenvolvermos a espiritualidade da integralidade, entendendo quem somos, de onde viemos e a importância disso, reconhecendo que nossa identidade verdadeira provém de Deus. E quando fazemos isso e aprendemos a ver o divino em tudo, é igual a liberdade ou liberdade. Não importa o que aconteça nesta vida, não importa quanto dinheiro ganhemos, ou que tipo de carro dirigimos, ou que posição ocupamos, porque no final é tudo vaidade. No final, nossa relação espiritual com o Criador é realmente tudo o que temos. É isso. E, Rob, onde encontrar seu livro Caprichos da Luz e mais sobre seu trabalho incrível? Eles conseguem acessar meu site robertgentil.com. O livro está disponível na Amazon e em livrarias. Agora pode-se encontrar em todas e o audiolivro em várias plataformas. Rob, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado por compartilhar sua jornada e sua experiência, não só com a minha tribo, mas com o mundo. E espero que esta conversa ajude algumas almas pelo caminho. Então eu te agradeço, meu amigo. Espero que sim. Obrigado por me receber. Foi um prazer, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.